A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã. Já estamos aqui no cair da noite para mais um elo. Estamos aqui no 19º elo dessa campanha de 21 dias e como passou rápido, não? E agora é o momento da palavra. Vamos ler a palavra do Senhor. Irmãos, a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer nessa cair dessa noite maravilhosa que o Senhor proporcionou para todos nós, é uma palavra muito forte. Eu creio que talvez você nunca nem deve ter ouvido falar aqui nesta palavra. Por quê? Porque o Senhor me chamou para pregar a verdade. Eu prego por amor e não por dinheiro. E a verdade, ela tem que ser pregada. Uma coisa que talvez muitos não acreditam, mas o mundo espiritual, ele existe, irmão. E o mundo espiritual, ele é muito mais real do que o mundo físico. Esse mundo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos, em breve, quando Jesus voltar, em breve vai ser tudo destruído, vai ser uma catástrofe, quando a igreja sair da face da terra. Antes da igreja sair, a gente já está vendo os acontecimentos, a palavra de Deus tem se cumprido. Então, o mundo espiritual, muitas pessoas não conhecem ou muitos não enxergam, porque o mundo espiritual nós só conseguimos conectar nele através da fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. A fé, ela é espiritual. Então, vou estar lendo aqui muito forte. Você que pode, abre a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas 11, a partir do versículo 24. Esta mensagem, esta palavra, é o próprio Jesus, foi quem disse. E o Senhor Jesus, ele disse assim, ó: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. Não achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Entrando ali, habitam. Assim, o último estado deste homem se torna pior do que o primeiro. Jesus, ele está nos mostrando que existe o mundo espiritual aqui nessa passagem. Outra coisa que Jesus está falando também, que esse corpo que nós temos, esse corpo físico, este corpo, ele é um templo. E esse corpo, ele sempre vai estar habitado. O nosso corpo nunca vai estar vazio. Ou ele vai estar habitado pelo Espírito Santo de Deus, ou ele vai estar habitado por demônios. E isso não tem como correr. Isso é fato, isso é verídico, isso é verdadeiro. O próprio Jesus disse. Quando nós nascemos, nós fomos concebidos pelos nossos pais em pecado. Nós nascemos na carne. Então, a partir do momento que nós nascemos em pecado, que nós nascemos na carne, a gente vai inclinando para a carne no decorrer da nossa caminhada. Quando a gente vai crescendo, a gente vai inclinando para o pecado. E ali, através do nosso pecado, abre-se uma brecha para um espírito imundo habitar na pessoa. Por quê? Porque ela nasceu do pecado, a carne dela foi gerada no pecado, ela inclinou para o pecado e continuou no pecado, e ali habitou um demônio. Mas quando a pessoa, ela confessa a Jesus como seu único e suficiente Salvador, quando a pessoa tem o nome dela escrito no livro da vida, este demônio que outrora habitava ali na vida dela, ele sai. Por quê? Porque a pessoa confessou a Jesus, teve o nome escrito no livro da vida, o Senhor Jesus lançou o pecado desta pessoa no mar do esquecimento, esta pessoa, ela foi batizada e ela se tornou um novo ser. E ali então os pecados dela foram perdoados pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo veio e habitou nela. E ali ela passou a ser uma nova criatura. E nesse momento, esta pessoa, ela tem que lutar contra ela mesma. O nosso maior adversário não é Satanás. O nosso maior adversário, ele não é o mundo. O nosso maior adversário somos nós.
Porque se nós conseguimos vencer o desejo da carne, se nós conseguimos vencer o pecado, se a gente conseguir estar aqui seguindo os estatutos, os mandamentos, a lei do Senhor, o Espírito Santo vai estar em nós. Mas infelizmente, irmãos, infelizmente, isso é triste de dizer, eu fico triste em falar essas palavras, mas eu não posso deixar de falar a verdade, eu não posso deixar você enganado. Infelizmente, as pessoas, muitos confessam a Jesus, mas não mudam de vida. Muitos querem ir para o céu, mas não querem deixar o pecado. Então, o que acontece com a vida dessas pessoas que confessam a Jesus, que o Espírito Santo vem e habita, mas ela não passa a praticar o que está nesta palavra? Muitos leem, mas não praticam. O que a palavra de Deus fala? Que nós temos que ser leitores, nós temos que ser ouvintes e praticantes. Porque se você lê e não pratica, está lendo em vão. Mas a maioria, infelizmente, confessa Jesus. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus põe o nome dele no livro da vida, Jesus dá oportunidade de salvação. O que ele faz? Ele volta para trás. Ele volta a praticar os mesmos pecados que ele praticava antes de confessar a Jesus. E o Espírito Santo de Deus não pode habitar num templo sujo. O Espírito Santo de Deus não pode habitar numa casa cheia de pecados. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo de Deus, ele se retira, ele vai embora do templo, ele vai embora da vida desta pessoa. E ali, então, aquele templo que estava sendo habitado pelo Espírito Santo fica vazio. Jesus, ele disse, Lucas 24. Então, o Espírito Santo sai, e de tempos em tempos o demônio fica ao derredor, vigiando a vida dessa pessoa, e o demônio vê que o Espírito Santo saiu, a casa está vazia. E o que ele faz? O demônio, ele é terrível, ele é sagaz, ele é enganador das almas. Ele vem e traz com ele 7 espíritos piores do que ele. E ele volta a habitar, a morar naquela casa, naquele templo, na vida daquela pessoa. E esses 7 demônios vêm. E Jesus, ele disse aqui, ó, que o último estado do homem se torna pior do que o primeiro. E tudo que aquele homem fazia, ele passa a fazer 8 vezes mais. Se aquele homem tinha prática do pecado, do vício, da prostituição, da mentira, do engano, se aquele homem tinha prática de querer levar vantagem em tudo, se aquele homem era falso, mentiroso, ele se torna 7 vezes, 8 vezes pior do que ele era. Por isso, irmãos, o Espírito Santo manda dizer para mim e para você, vamos permanecer firmes na presença do Senhor. O mundo espiritual, meus irmãos, não é brinquedo. Você acreditando ou não, Satanás existe. Você acreditando ou não, o inferno existe. Você acreditando ou não, o céu existe, Deus existe. E vai chegar o dia do julgamento. E aquele que não foi achado escrito com teu nome no livro da vida, herdará o lago de fogo. Então, meus irmãos, se você já confessou a Jesus, se você está na caminhada, se você está marchando com o Senhor Jesus aqui na terra, não deixe nada e nem ninguém te afastar do amor de Deus. Não permita que nada e nem ninguém venha roubar a tua salvação. Não permita que a tua carne venha roubar a tua salvação, que o mundo venha roubar a tua salvação, que Satanás venha roubar a tua salvação. Persevera, fica firme, porque a maior tragédia na vida de um homem é ser um desviado da palavra de Deus. Ele é bem pior do que aquele que nunca conheceu. Pior é aquele que conhece e não pratica do que aquele que nunca conheceu, porque aquele que conhece, aquele que teve a experiência com Deus, aquele que teve um encontro com o Espírito Santo e volta para trás, e volta para o Egito, e volta para o lamaçal do pecado, ele está crucificando Jesus pela segunda vez. E se essa pessoa não se arrepender de corpo e alma e espírito, o destino da alma dela é o inferno. Então, meus irmãos, vamos vigiar. Você que já conhece a palavra, você que já confessou, você que está caminhando com Jesus, não permita Satanás voltar e trazer mais 7 para a tua vida.
Deixa a tua casa limpa, santifica a tua casa, purifica a tua casa, que é a tua vida, que é a tua mente, que é o teu corpo, que é o teu espírito. Deixa o Espírito Santo de Deus habitar em você eternamente, até a volta de Jesus ou até a tua morte. Deixa o Espírito Santo tomar a direção da tua vida. Permita que o Espírito Santo venha fazer o impossível, venha te revelar o profundo, o oculto e o escondido. Nós temos que ter essa consciência, que nós temos que buscar a cada dia mais a presença de Deus e não voltar para o Egito. Não voltar para o Egito. Fica firme. Permaneça firme na presença do Senhor, porque nosso fim vai ser na glória com Jesus. Aqui esse mundo é passageiro, o pecado é uma ilusão, o diabo é um mentiroso, as pessoas são usadas por demônios para enganar você, para te distrair, para te tirar do propósito, mas permaneça firme no nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, que esta palavra venha de encontro à tua alma, que esta palavra venha de encontro ao teu espírito, e que você que já foi transformado, continue perseverando, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai, nesse fim de tarde, nesse início de noite abençoada, Pai, nós te agradecemos por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui no teu santo monte, no 19º elo desta campanha de 21 dias, e que esta oração possa vir de encontro, meu Pai, na alma desta pessoa, possa tocar no espírito desta pessoa, e se esta pessoa, meu Pai, está pensando em afastar da tua presença, está pensando em afastar dos teus caminhos, que essa mensagem toca, venha como uma flecha flamejante na alma dela, e ela continue firme, que ela persevere até o fim, porque somente aquele que perseverar até o fim alcançará a coroa da vida, somente aquele que perseverar até o fim herdará a salvação eterna. Então eu te entrego essa vida em tuas mãos, meu Pai. Visita, dá forças, surge, meu Pai. Cura, Rabachai, cura as feridas, meu Deus. Cobre com teu sangue esta alma, essa vida, no teu nome, Jesus. Assim eu te agradeço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que o infinito amor de Deus Pai, a maravilhosa graça de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja hoje para sempre sobre nossas vidas, e todos dizem amém. Obrigada, Jesus!